Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. O Cruzeiro pode estar diante de uma daquelas oportunidades que ultrapassam completamente o campo técnico e entram em um território mais amplo, quase simbólico, de reposicionamento do clube dentro do futebol. Porque quando o nome de Sérgio Ramos surge ligado ao interesse de jogar no Brasil, não estamos falando apenas de uma possível contratação. Estamos falando de impacto esportivo, midiático, institucional e até cultural. E quando você conecta isso com um clube como o Cruzeiro, que busca se firmar novamente entre os protagonistas, a ideia deixa de parecer absurda e passa a ser, no mínimo, uma possibilidade que merece ser analisada com profundidade. Primeiro, é preciso entender o tamanho do nome envolvido. Sérgio Ramos não é apenas um zagueiro experiente. Ele é um dos maiores defensores da história do futebol moderno. Um jogador que construiu carreira em altíssimo nível, que decidiu jogos grandes, que foi protagonista em títulos, que liderou equipes dentro e fora de campo. E esse tipo de bagagem não se perde. Pode diminuir fisicamente, pode adaptar o estilo, mas a leitura de jogo, o posicionamento, a liderança, isso permanece. E é exatamente isso que o Cruzeiro, em vários momentos, parece precisar: liderança defensiva de alto nível. Hoje, o time, em determinados jogos, sofre não só por erro técnico, mas por falta de comando em campo. Falta alguém que organize, que grite, que ajuste posicionamento, que imponha respeito. E esse tipo de jogador muda o comportamento da equipe, não só na defesa, mas no time inteiro. Agora, vamos além do óbvio. Trazer um jogador como Sérgio Ramos não é só sobre melhorar a zaga, é sobre mudar a mentalidade. Porque quando um elenco passa a conviver diariamente com alguém desse nível, o padrão sobe. O treino muda, a exigência muda, o comprometimento muda. Jogadores mais jovens observam, aprendem, absorvem. E isso cria um efeito que vai muito além do que aparece nos 90 minutos. E esse tipo de impacto é extremamente valioso para um clube que quer crescer. Mas claro, existe o outro lado: viabilidade. Porque não estamos falando de uma negociação simples. Mesmo em fase final de carreira, Sérgio Ramos envolve salários altos, exigências específicas, estrutura diferenciada. Não é só trazer o jogador, é sustentar o jogador dentro de um projeto. E o Cruzeiro precisaria avaliar isso com muito cuidado. Porque não adianta fazer uma contratação de impacto e comprometer o planejamento financeiro. Mas ao mesmo tempo, é exatamente esse tipo de movimento que pode gerar retorno fora de campo. Patrocínio, visibilidade, engajamento, venda de produtos, fortalecimento de marca. Um jogador desse tamanho atrai atenção global. E isso, em alguns casos, ajuda a equilibrar o investimento. Agora vamos para o aspecto técnico mais profundo. Mesmo com a idade avançada, Sérgio Ramos ainda pode oferecer muito dentro de campo, principalmente em um campeonato como o brasileiro. Porque o que ele perde em velocidade, compensa em posicionamento. O que perde em intensidade física, compensa em leitura de jogo. Ele sabe antecipar, sabe se posicionar, sabe controlar espaço. E isso reduz a necessidade de correr atrás do erro. Além disso, ele é extremamente perigoso em bola parada. E isso é um detalhe que muitas vezes decide jogo. Um escanteio, uma falta lateral, um lance isolado. E ter um zagueiro com esse histórico de gols é um diferencial. Agora, existe a questão da adaptação. O futebol brasileiro é diferente. Mais físico, mais imprevisível, mais desgastante em termos de calendário. Viagens longas, sequência de jogos, gramados diferentes. Tudo isso impacta. Mas ao mesmo tempo, jogadores experientes tendem a se adaptar melhor porque sabem dosar esforço, sabem escolher momento, sabem ler o jogo. E isso pode compensar. Outro ponto importante é o encaixe tático. Sérgio Ramos não é um zagueiro para qualquer sistema. Ele precisa de um contexto que valorize suas qualidades. Uma linha defensiva bem organizada, um meio-campo que proteja, um time que saiba jogar com posse em determinados momentos.
Se o Cruzeiro conseguir oferecer isso, o rendimento tende a ser muito maior. Agora vamos olhar para o impacto no elenco. Uma contratação desse nível muda a hierarquia, muda o ambiente, muda a expectativa. O jogador que antes era referência passa a dividir espaço com alguém de nível global. E isso pode ser positivo, desde que bem gerido, porque aumenta a competitividade, aumenta a exigência, aumenta nível. Mas também exige gestão, porque egos existem e precisam ser alinhados. Agora, do ponto de vista da torcida, o impacto é imediato. Um nome como Sérgio Ramos gera empolgação, gera expectativa, gera engajamento. E isso cria um ambiente diferente. O estádio muda, a energia muda, a pressão também muda. E isso pode ser combustível, mas também pode ser peso, porque a cobrança aumenta. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. Agora, no fim das contas, tudo se resume a uma pergunta: faz sentido? E a resposta depende do projeto. Se o Cruzeiro quer apenas ajustar o elenco, talvez não seja o movimento ideal. Mas se quer dar um salto de visibilidade, de mentalidade, de competitividade, então faz sentido olhar. Porque não é só sobre futebol, é sobre posicionamento, é sobre mostrar que o clube está disposto a pensar grande. E tem um último elemento que pode transformar completamente a leitura dessa possível chegada de Sérgio Ramos ao Cruzeiro: o efeito de curto prazo dentro de campo. Porque, diferente de muitas apostas de mercado, aqui não se trata de um jogador que precisa de tempo para se provar. Mesmo em fase mais experiente, ele tende a chegar com impacto imediato, principalmente em jogos grandes, onde leitura, posicionamento e personalidade fazem mais diferença do que explosão física. Além disso, existe o fator respeito. Um jogador com a carreira de Sérgio Ramos entra em campo já mudando a postura do adversário. Atacantes pensam duas vezes, a arbitragem observa diferente, o jogo ganha outro nível de tensão. E isso, embora seja intangível, influencia diretamente no resultado. É aquele detalhe que não aparece na estatística, mas aparece na forma como o jogo se desenvolve. Se o Cruzeiro conseguir estruturar essa contratação de forma inteligente, equilibrando impacto esportivo e responsabilidade financeira, pode não apenas reforçar a defesa, mas elevar o clube a um novo patamar de visibilidade e competitividade. Porque mais do que um reforço, seria uma declaração clara de ambição e às vezes, no futebol, é exatamente esse tipo de movimento que muda tudo. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.